Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Hoje discutiremos o tema da prisão preventiva, das medidas cautelares pessoais no processo penal. E está conosco o professor Dr. Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor, mestre especialista em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio pós-doutoral pela Universidade do Minho, professor dos cursos de pós-graduação stricto sensu em Direito Constitucional, especializações e graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, coordenador do Laboratório de Ciências Criminais, LACRIM, da Unifor, que trabalha com pesquisa empírica, e professor também da Faculdade de Direito da UFC na graduação. Então, professor Nestor, com muita alegria que o recebemos hoje aqui no Conecta para discutirmos um tema tão sensível no processo penal, que são as medidas cautelares pessoais. Então, está com a palavra. Para mim é um prazer ter recebido esse convite de você e do Marcos Eberhard, porque eu tenho acompanhado os episódios do Conecta e tenho achado realmente bastante interessantes as discussões que têm sido colocadas, né? E aí eu propus ao Marcos que nós falássemos um pouquinho sobre medidas cautelares, né? E principalmente prisão processual, que sempre é uma questão muito, digamos assim, espinhosa, né? Em toda a situação de reformas processuais no Código de Processo Penal, né? E essa última que houve agora, no final de 2019, né, o que foi o pacote anticrime, mas que para o processo penal, de uma certa forma, foi um presente de Papai Noel, né, Nereu? Porque houve algumas modificações bem interessantes, bem favoráveis ao acusado dentro do processo penal, mas sem retirar o equilíbrio do processo penal, né? É interessante observar também, né, nesse contexto, que, ao mesmo tempo, né, que foi colocado no pacote anticrime, né, pela Lei 13.964 de 2019, a ideia do sistema acusatório, colocar lá no artigo 3º-A, que foi, digamos assim, brutalmente suspenso, né, por liminar do ministro Luiz Fux, após ter sido concedida a medida liminar pelo ministro Toffoli, também em janeiro de 2020. É importante dizer que a reforma, principalmente no que tange a impossibilidade de um juiz decretar medidas cautelares de ofício, ela está em acordo, total acordo com o sistema acusatório, né? Ou seja, apesar da suspensão dos efeitos do artigo 3º-A, que fala a respeito da implantação do sistema acusatório no Brasil, dentro do processo penal, as reformas feitas, né, no Código de Processo Penal, principalmente no 311 e 312, elas deixam bem claro, né, que o juiz hoje não pode mais, de forma alguma, dar decisões de prisão preventiva de ofício. Tem que sempre ter pedido por parte do Ministério Público ou do delegado de polícia, né? Então, isso acho que essa modificação acho que é bem interessante, e a doutrina vem comemorando isso de uma forma bastante efusiva. Eu também já tinha manifestado em outros episódios do Conecta, e mesmo num artigo que foi publicado numa coletânea sobre o pacote anticrime, e também agora num livro que saiu pela Marcial Pons, da impossibilidade do juiz decretar a prisão de ofício a partir não só da Constituição, né, porque seria nem necessitaríamos de uma lei ordinária para ter esse entendimento, mas agora pela legislação ordinária isso resulta cristalina a impossibilidade do juiz. Ou seja, o juiz somente pode decretar a cautelar mediante representação da autoridade policial, quando está na fase da investigação, ou mediante requerimento do Ministério Público na fase de investigação em juízo. Fora dessas duas hipóteses, o juiz não pode decretar medidas cautelares. Daí o fato também de que não é motivo para a prisão preventiva a instauração do inquérito policial ou a instauração da ação penal, né? Que também é outro grande ganho. Mas, pegando aí na sua fala anterior, o Neril, que eu acho bem interessante, é que, apesar de estar na lei, né, é só com a lei que essa modificação se produz.
né, justamente pela dificuldade de um entendimento, de uma compreensão hermenêutica da Constituição dentro do processo penal, justamente em razão dessa mentalidade inquisitória da qual o processo penal vem sofrendo desde quando o Código de Processo Penal entrou em vigor em 1941. Mas naquela época fazia sentido, né? Naquela época talvez fizesse sentido. Hoje não faz mais. Mas é interessante essa necessidade de uma mudança advinda da lei para que a Constituição possa valer, né? E que isso me parece bastante sintomático dentro do processo penal de uma forma geral, né? E aí uma outra questão também que eu acharia interessante a gente falar um pouquinho, só para o pessoal que está nos ouvindo ter mais ou menos ideia, né? É agora uma demarcação de natureza temporal das revisões de prisão preventiva, que hoje deve ser feita de 90 a 90 dias, né? E aí nós temos uma surpresa já, porque o ministro Celso de Mello, já numa decisão monocrática, afirmou categoricamente que o prazo não é sujeito à dilação, é um prazo de 90 a 90 dias mesmo, né? Muito embora uma decisão monocrática também do STJ, antes dessa decisão do ministro Celso de Mello, ter dito que esse prazo de 90 dias é um prazo sujeito às circunstâncias do caso concreto. Ou seja, já começam aí as ginásticas hermenêuticas, né, em torno do prazo. Se é 90 dias, é 90 dias. Né? Ou seja, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser justamente em razão daquilo que está colocado na Constituição com relação à duração razoável do processo. Então não faz sentido que haja essa elasticidade interpretativa, né? Esse prazo é um prazo, está bem claro na lei, né? Não comporta outras interpretações, até a interpretação literal é de 90 em 90 dias e não há necessidade de requerimento para essa revisão. Essa revisão tem que ser de ofício pelo juiz, né? E foi um marco importante nessa reforma, esse é um marco que é um ponto positivo na reforma que ocorreu em 2019, que entrou em vigor agora em 2020, essa possibilidade de revisão da prisão de 90 em 90 dias. Tá? É claro que nós não atingimos ainda um outro estágio, que é do estabelecimento de um prazo limite máximo de prisão cautelar, ou da medida cautelar, né? Mas nós estamos indo aos poucos, né? Esse já é um avanço na nossa estrutura legislativa, né? O que é interessante, assim, dentro desse contexto de reforma, né, porque o problema é que a gente, dentro daquela ideia, né, de, pelo menos, né, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, né, aquele velho ditado popular que de grão em grão a galinha enche o papo. Né? Só que no processo penal isso não é muito bem-vindo, porque esses grãos, né, que vão vindo atrás de outros grãos, né, na verdade vão produzindo modificações na estrutura do Código de Processo Penal que são absolutamente nefastas, né? Porque, afinal de contas, ele retira o equilíbrio do sistema. Né? Você cria, na verdade, dois subsistemas, né? Um sistema inquisitivo, né? Que é aplicado sempre que convém, e um sistema acusatório que é aplicado de uma forma bastante parcimoniosa. Né? Então, daí porque me espantou, né? O próprio STJ e até o próprio ministro Reinaldo Fonseca, que é oriundo das terras gaúchas, né? Ter dado essa decisão monocrática no sentido de haver uma relativização desse prazo de 90 dias. Isso me espantou muito, né? Isso não é absolutamente razoável. Mas, voltando a essa ideia de reforma do Código de Processo Penal, é importante lembrar também aos ouvintes que foi em 2011 que houve a primeira mudança no Código de Processo Penal, uma mudança mais, digamos assim, estrutural com relação às cautelares, né? Porque até 2011 nós tínhamos duas medidas cautelares. Ou era a prisão provisória, que é a prisão preventiva, no caso, ou era a liberdade provisória. Né? Nós só tínhamos essas duas. Hoje não, nós temos fiança, o monitoramento eletrônico por meio da tornozeleira, ou qualquer outro dispositivo, né? A limitação de fim de semana, a suspensão de atividade econômica, a suspensão de atividade profissional, ou seja, a suspensão, a retenção do passaporte, que era muitas vezes concedida em razão daquele famigerado poder geral de cautela emprestado lá do 798 do antigo Código de Processo Civil, que era aplicado, né? E muitas vezes o juiz dizia, olha, é melhor reter o passaporte do que decretar a prisão temporária. Né? Dentro daquela, mais vale o menos do que o mais. Mas isso, a lógica não é bem essa. Né? A lógica, pelo menos com relação às cautelares, é a lógica da legalidade, aquilo que está colocado na lei. A partir do momento que é lei, então tem que ser cumprido. E que é interessante também, e aí só voltando um pouquinho também com relação a esse prazo de 90 dias, é interessante observar que eu, pelo menos, tenho desenvolvido essa tese de que esse prazo de 90 dias não se aplica só à prisão preventiva.
ela se aplica a qualquer medida cautelar. Né? Aquela restrição do artigo se tem que revisar de 90 a 90 dias para a prisão preventiva, que é o mais, por que não pode revisar para as outras medidas cautelares também? Né? É justamente uma das teses que eu estou defendendo dentro do processo penal com relação a esse prazo. Mas voltando às reformas, né? E aí, em 2011, se tem essa reforma do Código de Processo Penal. Em 2016, salvo engano, uma modificação um pouco mais substancial do artigo 317, que tange a prisão domiciliar, e que vem sofrendo algumas modificações também um pouco mais consistentes. Né? Em 2018 teve outra, enfim, né? E até hoje, até nesse momento que nós estamos vivendo agora, a recomendação 62 do CNJ com relação a, não que seja uma obrigação do juiz, né? Mas a necessidade de avaliar a possibilidade de prisão domiciliar, principalmente nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Né? Tanto faz ser prisão provisória, como também as prisões definitivas. É mais ou menos nesse sentido que eu tento também argumentar e pensar com relação às prisões cautelares. Bom, tinha um outro assunto também, Neiro, que eu queria falar, esse já deixando aqui para o final, né? Nós estamos já chegando aqui, realmente vai muito rápido, né? O tempo aqui para a gente poder falar, mas é isso mesmo, né? A ideia do podcast é justamente essa, né? Que a gente alcance o maior número de pessoas, né? Trazendo informações condensadas, porém com profundidade, né? Um outro ponto que eu acho interessante aqui também, né? E esse é um ponto também que é colocado numa recomendação, não na 62, mas na 68, que fala a respeito do prazo das audiências de custódia, né? E aí, nesse caso da recomendação 68, mais recente, que é agora do final de junho, começo de julho, fala a respeito da impossibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, né? Porque justamente pelo fato da necessidade de levar o preso até o juiz. A ideia da audiência de custódia é justamente essa, né? Que foi colocado lá na carta do rei João Sem Terra, que é colocar o acusado na frente do rei, para que ele possa analisar a situação naquele momento, né? No crepitar da chama, naquele momento que está acontecendo, ou um pouco depois. E aí foi justamente nisso, outro liminar também do STF, com relação à suspensão dos efeitos de alguns dispositivos do pacote anticrime, dentre eles a suspensão do prazo de 24 horas de apresentação do preso para a realização de audiência de custódia. Né? Eu me perguntando muitas vezes, quem tem medo da audiência de custódia? Por que a audiência de custódia causa tanto transtorno assim para ser uma discussão que até hoje, né, nós já temos 5 anos, esse mês de agosto agora completa 5 anos de audiência de custódia. Por que a audiência de custódia causa tanto incômodo assim? Você tem alguma reflexão a respeito disso? Olha, esse é fruto, não tem outra explicação, né? A não ser ainda os resquícios que nós temos de toda aquela nossa formação do Código Penal de 1940, 41, né, na década de 40, né? Isso. Assim, e o que foi suspenso foi só a aplicação do parágrafo 4º, provisoriamente, que trata da apresentação, da realização da audiência no prazo de 24 horas, sob pena da prisão se tornar ilegal. Não foi a audiência de custódia em si, né? A audiência não é a custódia. Sim. A audiência de custódia deve se realizar de qualquer forma, né? Agora, não há por que... Mas só me corrigindo aqui. Eu queria só me referenciar justamente a isso, ou seja, o prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia sob pena de soltura do preso. Né? Isso. Mas é justamente esse controle que é importante, porque é mais uma vez uma discussão sobre prazo. Veja, mais uma vez a discussão sobre prazo. Né? Nós até sabemos que em algumas comarcas do Brasil é um pouco difícil fazer isso, mas que não prejudica que, no geral, isso seja feito. Uhum. Sim. Observem que o objeto das ADINs, todos os objetos têm por alvo justamente atacar garantias que foram estabelecidas em prol da defesa e em prol do acusado. Né? Não vi nenhuma ADIN, né, questionando outros aspectos aqui, por exemplo, o aspecto da desproporcionalidade das penas, etc. Todas as ADINs, ou pelo menos as liminares, que eu tenho conhecimento, as liminares deferidas, todas cerceiam garantias e direitos dos acusados. A prisão logo depois do júri, se a condenação superior a 15 anos, né, por exemplo.
Exato, porque ninguém questionou isso, né, Vietti? Ninguém. Apesar da decisão no mesmo ano, né, dizendo que era inconstitucional a prisão obrigatória decorrente, né, de alguma... Sem o trânsito julgado de todos os recursos, né? Sim, exatamente. Ainda tem isso. Pois é. Uhum. Rapaz, eu não sei, Nestor, se tu tens mais queres tratar de mais algum tema? Já temos 15 minutos? Não, acho que está de bom tamanho, acho que é isso mesmo, né? Assim, a ideia é justamente a gente repassar algumas inquietações para quem está nos ouvindo, né? E sempre lutando por um processo penal efetivamente democrático, né? Um processo penal acusatório na sua essência. E eu acredito que você, como professor do PPGD, já há muitos anos já vem brigando por isso de uma forma muito consistente, pelo que eu lhe parabenizo pela sua coerência acadêmica. Tá bem, obrigado. Da mesma forma, retribua aí todo a tua luta também no mundo jurídico e também na pós-graduação, assim, professor reconhecido. Então, quero agradecer aqui agradecer mais uma vez a presença e a disponibilidade do professor Nestor, lá da Unifor, em Fortaleza, no Ceará. Sempre nos acompanha no podcast também o professor Marcos Ebrard, também professor da PUC, advogado, que hoje, por motivos excepcionais, não pôde nos acompanhar. Bom, este foi o episódio 15 do podcast, e conosco o professor Nestor Santiago. Obrigado, Nestor Santiago. Até a próxima quarta-feira, às 18 horas. Obrigado. Valeu, Nereu. Obrigado. Obrigado aí pelo convite e até a próxima.